messiânica. Então nós vamos ler do verso 11 até o verso 26 do capítulo 3. É o segundo discurso de Pedro. Após o coxo ser curado na porta de Formosa, ali no templo, Pedro e João entram com o coxo curado no átrio do templo e aí criam um tremendo alvoroço. E o povo corre para junto deles para ver o que havia acontecido. E pedem a Pedro uma explicação. Então Pedro, no contexto ali, vai trazer para eles, né, a explicação daquele milagre. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Né? Então Pedro vai pregar expositivamente para o povo ali que está ali dentro do templo para a adoração e para a oração. Então diz assim o verso 11 do capítulo 3 do livro de Atos. Eu lerei e vocês acompanharem na minha leitura. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo o que ele lhe disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança de Deus que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandona as suas maldades. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tão graciosa, Senhor. Tão reveladora. Tão direta, tão clara, Senhor. Sem qualquer filosofia, sem qualquer artimanha. Tua palavra é como Paulo falou, como espada de dois gumes, Senhor, que entra e penetra no nosso coração. Agora que lemos o texto, Senhor, e vamos discorrer sobre ele, que o Senhor nos ajude a entender e aplicar a nossa vida. Assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, é uma pregação extraordinária, maravilhosa, o que está acontecendo aqui. Você vê que Pedro era o mais iletrado deles, era um pescador, era um homem que vivia da pesca. Pedro não teve faculdade, Pedro não teve escola. Pedro era um homem rude,
em nosso conceito aqui. E você vê aqui uma eloquência assim, teológica fabulosa. Né? Você ficar espantado com o discurso de Pedro aqui. Não só com o discurso teológico, mas com o confronto que ele faz para a sua nação. Nós não vamos, irmão, discorrer aqui verso por verso, porque ficaria muito longo, mas eu vou pegar aqui as partes principais do texto aqui e aquilo que Deus colocou em meu coração quando eu li esse texto aqui. Então nós vamos discorrer sobre esse texto, pegando pelo menos 3 pontos principais do sermão de Pedro aqui. Eu não vou discorrer sobre todo o sermão. Então vamos caminhar na nossa exposição de hoje. O nosso tema é os chamados da era messiânica ou os chamados do Evangelho de Cristo. E nós vamos observar aqui nesse discurso de Pedro aqui 3 chamados da era messiânica para o povo judeu. O público aqui é o povo judeu, não são os gentios, são os judeus. Então Pedro se dirige aos seus compatriotas, à sua nação, ao seu povo. E no discurso dele, nós vamos observar, né, Deus chamando essa nação a 3 atitudes. Vamos lá. Aqui eu vou trazer aqui uma breve introdução e depois nós entraremos direto nesses pontos aqui. Lucas, depois de revelar a continuidade da era messiânica na cura do coxo, dos versos 11 e 10 do capítulo 3, nos versos 11 a 26 do mesmo capítulo, narra a segunda pregação de Pedro para os judeus no Pórtico de Salomão, apontando para os chamados da era messiânica ou os chamados do Evangelho de Cristo para o contexto do povo judeu. Chamado é o ato de atrair a atenção de alguém de maneira imperativa. Muitas vezes é uma ordem para que se preste atenção. No contexto de Ato 3, a cura do coxo chamou a atenção de todos que estavam na porta de Formosa e no átrio do templo. Os judeus presentes que viram o milagre e os que conheciam o coxo há bastante tempo, mendigando na porta de Formosa, agora ficaram maravilhados e assombrados com a cura desse coxo, desse homem. Nesse sentido, o milagre foi o chamado para que os judeus prestassem muita atenção para o que viria imediatamente em seguida, que era a explicação do milagre. Então, Pedro vai explicar esse milagre expositivamente aos seus ouvintes, ao povo que está ali, já dentro do ato, debaixo do Pórtico de Salomão. Deus, em sua soberania, usa a continuidade messiânica por meio do milagre do coxo para alcançar os judeus no ato do templo, chamando-os para deixarem de fazer o que estavam fazendo, para prestar atenção no que Pedro vai falar. É um chamado. O milagre foi um chamado. O foco do capítulo 3 não é o milagre do coxo em si. Ele é importante no contexto, pois atesta, de modo claro, para os discípulos e a igreja do Senhor, a continuidade da era messiânica. Mas o foco principal é a segunda pregação expositiva de Pedro sobre o milagre. Na pregação de Pedro, há 3 chamados imperativos para os judeus que estavam no Pórtico de Salomão. São 3 chamados. O primeiro chamado, o chamado para a consciência do pecado, versos 12 a 15. Segundo chamado é para o arrependimento e a conversão, nos versos 16 e 19. E o terceiro chamado é o chamado para viver as consequências do arrependimento. Então, eu peguei o texto, a estrutura do texto e dividi esse texto nessas 3 porções. Não é que o texto se limita a essas 3 porções. O texto é muito mais amplo que isso. Então, nós precisaríamos aqui, irmão, de mais tempo para discorrermos aqui, verso a verso. Segundo Atos 4:4, havia muitos judeus no templo, ouvindo o sermão de Pedro. Pelo menos 2.000 judeus se converteram com a pregação de Pedro, chegando o número de crentes naquele contexto a quase 5.000. Então a gente imagina que o templo estava muito cheio.
Isso é isso. E Pedro aproveita, irmãos, esse contexto para pregar a palavra de Deus, para pregar sobre Jesus Cristo e para chamar os judeus à consciência do seu pecado, ao arrependimento e às consequências trazidas pelo arrependimento. Primeiro ponto, o chamado messiânico à consciência do pecado. Versos 12 a 16, que diz assim: Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Ele faz uma pergunta, ele vai responder. Não somos nós. É o verso 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram, diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Quem? Pilatos. Vocês negaram o santo justo, pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Irmãos, olha só que discurso é esse. Irmãos, imagina, olha a potência do discurso de Pedro. Vocês negaram, vocês traíram e vocês mataram a Jesus Cristo. Pedro chamou todos ali de assassinos. Olha o teor, o peso da pregação de Pedro. Se fosse em nossos dias, ninguém ia ficar aqui dentro. Ia todo mundo sair. Pelo peso da culpa e da responsabilidade que cairia sobre as nossas cabeças, o nosso coração. Já vimos que um chamado tem a intenção de prender a atenção de alguém para uma realidade. Pedro e João, após serem usados por Jesus de Nazaré para a cura do coxo, na porta formosa do templo, entram no átrio do templo para a hora da oração. Contudo, o milagre maravilhou e assombrou todos que estavam no templo. O verso 11 diz: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Este verso revela o alvoroço do povo correndo para ver o coxo que fora curado. A expressão verbal correndo para ver aponta para o primeiro chamado messiânico, a consciência do pecado. É o que está acontecendo aqui. O povo está atento, focado, esperando uma explicação para o fato. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que razão esse homem foi curado? Quem curou esse homem? Uma coisa natural do ser humano. Ao ver uma coisa tão portentosa, tão maravilhosa. Ele quer uma razão, ele quer uma resposta. Ele quer um sentido porque aconteceu. Que era algo fora do comum, irmão. E olha que o negócio estava cheio. E era o templo do Senhor. Usado para adoração, para oração, para o sacrifício, um monte de coisa. O povo está atento, focado, esperando uma explicação para um fato. É aí que Pedro se levanta e prega para todos os que vieram ver o coxo curado. No verso 12, diz o seguinte: à vista disso, isso quer dizer que o fato exigia uma explicação, uma razão de ser. Pedro primeiro se dirige aos seus compatriotas, explicando que ele e João não são deuses poderosos e piedosos. O que aconteceu com este coxo não é fruto do nosso poder, nem do derramar da nossa piedade e misericórdia sobre esse homem. Nós não somos deuses. No verso 13, Pedro revela a fonte de todo poder, piedade e misericórdia que veio sobre a vida do coxo. Olha o que diz o verso 13 aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. A expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
Pedro aponta para a eterna aliança redentiva de Deus com Israel no decorrer da história do seu povo. É na aliança de Deus feita com o seu povo que ele se revela como Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, misericordioso, piedoso, justo, resgatador, restaurador e abençoador. É isso que Pedro está dizendo para eles. Vocês esqueceram desse Deus. Vocês não deram conta que Jesus era a imagem e semelhança dele aqui. Era o próprio Deus presente em nosso meio. Outro fato importante é que a aliança de Deus com o seu povo apontava para o resgatador e redentor Jesus Cristo. Que no contexto do texto, Deus o chama de servo de Deus. O meu servo Jesus. No verso 13, Pedro chama a atenção do povo para alguns pontos. Primeiro, nós não fizemos esse milagre. Segundo, observe a aliança redentiva de Deus para Israel. Esta aliança está viva, não morreu. Segundo, Jesus é o servo de Deus da aliança redentiva para Israel. Diante dessa realidade, o povo toma consciência, primeiro, da sua condição e posição diante de Deus, por meio da aliança redentiva. Segundo, o povo tem a consciência da redenção em Cristo. O milagre foi feito por Cristo ressurreto, que dispensou sua graça sobre seus servos Pedro e João para levarem, para serem canais desse milagre. Terceiro, a consciência do pecado do povo que correu para ver o que se passava, esperando uma explicação. Isso está no verso 15. Aquele que curou este homem foi o mesmo que veio para vocês e vocês o traíram, o rejeitaram, o negaram e mataram o autor da vida. Pedro revela o estado do coração do povo para o próprio povo, trazendo sem rodeios a consciência do pecado e da culpa deles. Vocês são responsáveis pela crucificação de Jesus de Nazaré. O peso do pecado e da culpa cai sobre o coração de vocês, de cada ouvinte. Então, irmãos, a primeira coisa aqui que Pedro chama o povo aqui é a consciência do pecado de cada um que eles fizeram com Jesus. Irmãos, quem matou Jesus Cristo? Historicamente, o fato está aqui. Mas espiritualmente, quem matou Jesus Cristo? Foram os nossos pecados, irmão. Nós mandamos ele para a cruz. Nós rejeitamos a Cristo. Nós traímos a Cristo. E nós assassinamos a Cristo por meio dos nossos pecados. Então você vê aqui um discurso aqui, irmão, que vai, balança-se o povo, que confronta o povo, que lança culpa sobre o povo e a sua responsabilidade a respeito do seu pecado. Não é um discurso fácil isso aqui, irmão. Não foi um sermão bonitinho, aflorado, social, filosófico, né? um sermão positivista. Não tem nada disso aqui. Aqui foi um confronto direto. Vocês estão perdidos. Vocês traíram, negaram e mataram Jesus Cristo, que veio para vocês. Que quem mandou foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus da aliança, que vocês estão negando a aliança. Negaram essa aliança. Vocês são culpados do sangue derramado dele. Irmãos, o texto não traz a reação do povo aqui. Mas vai dizer lá na frente, no verso 4 do capítulo 4, diz: porém, muitos dos que ouviram a palavra creram. Subindo o número desses homens a quase 5.000. Um sermão teve um efeito poderoso. Segundo chamado. O chamado messiânico ao arrependimento. Isso aqui é interessante demais. Nos versos 17 e 19. Diz assim, versos 17 e 19. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância.
como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam. Então aqui é o chamado ao arrependimento e à conversão. Vamos caminhar aqui. Não há arrependimento sem a consciência do pecado contra Deus. Não há, irmão. Ninguém se arrepende. É necessário que a consciência do nosso pecado contra Deus recaia sobre nós e nós provemos a nossa culpa e a nossa condenação. O que é o arrependimento, irmãos? É o peso de quê? É o peso da culpa, é o peso da condenação genuína, divina sobre o homem. E aí, quando ele cai em si a respeito da sua culpa e da sua condenação, ele vai clamar misericórdia. Aí vem o arrependimento. Mas não há arrependimento, irmão, sem a consciência da desgraça do pecado na vida do pecador. Pedro chamou os seus compatriotas de assassinos. Vocês mataram um homem sem culpa, derramaram sangue inocente. Vocês são responsáveis pela morte de Cristo. Essa é a mensagem dele aqui, logo no começo. Pedro alega no verso 13 que Pilatos já havia decidido soltar Jesus, potencializando o pecado do povo contra Deus. Esse mesmo povo que estava no templo para orar e adorar a Deus, era o mesmo povo que gritava para Pilatos: crucifica-o, crucifica-nos, dá-nos Barrabás. É isso que ele está dizendo aqui. Você suportaria uma pregação dela? Você é um pecador, você matou a Cristo, seu pecado condenou a Cristo. Você é culpado pela morte de Cristo. Você o traiu, adorando o mundo e as coisas, você traiu o seu Criador. Você está condenado ao inferno, à morte eterna, porque você fez isso. E se você não se arrepender e não se converter, você vai continuar na desgraça, condenado ao inferno. Desculpe, Pedro. Se nossa mente, irmãos, cauterizada pelo pecado, não for confrontada com a verdade de Deus a respeito de nós mesmos, vamos padecer na condenação eterna. Lembra de Davi? Quando traiu a Deus, com Betseba e mandou matar Urias? Deus levantou quem? Para trazer a consciência de Davi ao pecado que ele cometeu. Irmãos, a nossa mente é dessa forma. O pecado vai se amoldando, vai tomando espaço, vai se criando crosta, vai cauterizando a nossa mente. E a gente acha que está tudo normal, está tudo ótimo, está tudo bom. Você vê que o povo aqui foi para o templo adorar e orar, irmão. Um momento antes da história haviam gritado para Pilatos: crucifica esse homem, nós queremos Barrabás. Trocaram um justo por um assassino. A mente está o quê? Completamente o quê? Cauterizada pela religiosidade daquele contexto, irmão. E todo mundo de boa no templo, para sacrificar, para adorar, para orar ao Senhor. Irmãos, esse momento aqui é ímpar na história do povo judeu após a ressurreição e a ascensão de Cristo. A pregação aqui é dentro do templo, não é fora, não. E a gente vai ver no capítulo 4 que os sacerdotes se levantam para perseguir Pedro e João. E o homem que foi curado. Irmão, carecemos desse confronto da palavra de Deus com o nosso pecado todos os dias, toda hora, todo instante, senão a nossa mente se cauteriza. E o pecado se torna familiar, rotineiro, corriqueiro.
E a vida cristã vai se banalizando nesse contexto aí. Assim como Deus levantou Pedro para trazer a consciência do pecado ao seu povo, apontando o dedo para o pecado de cada um, assim nós precisamos de um servo de Deus que nos confronte com a verdade de Deus, apontando nossos pecados, nos chamando para o arrependimento, para a mudança de mente e de coração. Esse servo de Deus é Cristo, por meio da sua palavra. A palavra de Deus não deve nos confrontar a esse nível. A esse nível. Provocando em nós mudança de mente e coração, arrependimento. Isso é gracioso. A gente vai ver aqui lá na frente as consequências do arrependimento. É tremendo, irmão. Tremendo demais. No verso 19 é central ao texto. Há dele dois imperativos, duas ordens inegociáveis de Deus que fundamentam a salvação do pecador. A primeira, arrependei-vos. É um imperativo isso aqui no texto original. Que significa mudança radical de mente e coração. E depois convertei-vos, outro imperativo, que significa voltar-se para amar e obedecer a Deus. Chamado messiânico do arrependimento. Mudança de mente e coração. E depois, uma conversão, amar e obedecer a Deus. É isso, irmãos, que o sermão de Pedro está fazendo aqui, irmão. Depois do povo ser sufocado pela culpa dos seus pecados, de ter assassinado Jesus, e de ser estrangulado pela realidade da condenação eterna, e de não saber e não ter como se salvar desta condição apavorante diante de Deus, Pedro derrama sobre o povo a graça maravilhosa de Jesus com duas ordens: arrependei-vos e convertei-vos. Olha que coisa tremenda. O peso da culpa, o peso da condenação. E aí, na pregação, arrependam-se e convertam-se. Então, abre a janela de graça. Há uma solução, há uma saída, há uma mudança, há um refrigério na minha vida. Isso está acontecendo aqui. Apesar de Pedro alegar que o povo havia matado a Jesus pela falta de conhecimento das coisas divinas e pela cegueira moral, e do fato da crucificação de Cristo ter sido planejado por Deus e revelado pelos profetas, Pedro não torna esses homens inocentes, mas culpados pelo pecado de Cristo, por causa dos seus pecados. Nos versos 19 a 20, no verso 17 a 19, Lucas revela claramente o chamado messiânico ao arrependimento e à conversão. Nesses versos, Deus derrama graciosamente sua graça misericordiosa e salvadora sobre os pecadores que mataram Jesus, chamando-os ao arrependimento e à conversão de seus corações e mentes. Só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus, pelo poder do Espírito Santo. Era messiânico. Derramamento do Espírito Santo. A igreja crescendo e caminhando na pregação, na exposição das Escrituras. Quem vai converter esses pecadores? A resposta está na pregação de Pedro. O Cristo ressurreto e exaltado vem ao coração dos homens, convencendo-os do pecado e da virtude e do juízo de Deus, levando-os ao arrependimento e à conversão. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Aqueles a quem eles rejeitaram, negaram e crucificaram é o mesmo que está vindo para eles, trazendo convicção do pecado, arrependimento e conversão. Deus querendo aí esse irmão, restaurando a vida dele. Assim como fez com a minha e com a sua vida. Da mesma forma. O princípio aqui é o mesmo, não muda. A natureza aqui é a mesma, lá e cá. Assim como Deus agiu, usando Pedro para o seu povo, para o povo de Deus, Deus tem agido, usando pessoas, pregações, para mim e para você. Derramando graça sobre a nossa vida. Graça e misericórdia. O meio que Deus usa para isso
arrependimento e a conversão é a pregação fiel da sua palavra. É o poder da era messiânica dada à igreja para que ela testemunhe a pessoa e a obra de Jesus de Nazaré em todo o mundo onde ela estiver plantada. No texto aqui, irmãos, Pedro faz várias referências aos profetas. Toda a fundamentação da sua pregação está toda no Velho Testamento. E eles conheciam. Como eles falaram aqui, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele foi lá para Gênesis, falando da aliança eterna de Deus com o seu povo. E nessa aliança prometendo o Messias. E esse foi o Messias que veio e eles mataram. Mas mesmo assim, o Cristo que eles crucificaram estava se derramando sobre eles, levando-os ao arrependimento e à conversão. Quase 5.000, somando o primeiro e o segundo discurso de Pedro, pregação de Pedro. 5.000 pessoas, irmão, naquele contexto é muita gente. Muita gente. A igreja cresceu assim de uma hora para outra. Terceiro ponto, o chamado às consequências do arrependimento. Versos 19 a 21. Diz assim: portanto, arrependam-se e se convertam. Aí vem aqui os propósitos, as consequências. Para que sejam cancelados seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, é o terceiro, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então nós temos aqui, irmãos, 3 consequências do arrependimento no contexto do discurso de Pedro. Vamos caminhar aqui. Os versos 19 a 21 são arrebatadores, diante de um cenário de total desesperança, condenação e culpa. Pedro abre a janela dos céus e revela a seus compatriotas arrependidos e convertidos as consequências divinas do arrependimento. Isso é extraordinário. F. Bruce comenta esse texto aqui, ele diz o seguinte, a respeito das consequências do arrependimento aqui no discurso de Pedro. Primeiro, seus pecados serão apagados. Até mesmo os pecados que eles cometeram inconscientemente, ao consentirem na morte do autor da vida. Este é o centro do evangelho da graça. Não apenas seus pecados seriam apagados, Deus lhes enviaria aqueles momentos de refrigério e alegria que os profetas descreveram como característicos da nova era, da era messiânica. O texto nos revela 3 consequências divinas que o arrependimento traz sobre a vida dos pecadores arrependidos e convertidos. Agora, uma observação clara e séria, antes de entrarmos aqui nessas três consequências aqui, nesses 3 propósitos, ou nessas 3 consequências do arrependimento. Uma observação clara e séria. A respeito dessas consequências divinas derramadas por Deus por meio de Cristo, Jesus, na vida dos pecadores, que ele trouxe ao arrependimento e conversão, primeiro, não foi por merecimento ou por justiça própria que esses pecadores convertidos receberam essas bênçãos de Deus por meio de Cristo, mas de Deus ter tido misericórdia de cada um deles. Nesse contexto, estão eu e você e todos aqueles que Deus derramar sua graça e misericórdia por meio de Cristo, salvando do pecado e da condenação eterna e derramando as bênçãos provindo do sacrifício de Cristo sobre a nossa vida. Portanto, não depende das nossas esmolas, de nossa caridade, nem da nossa religiosidade e devoção a nossos santos, nem da nossa justiça própria, mas de Deus ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Deus seja louvado. Você entendeu isso aqui? Ou não entendeu? Não foi sua vontade de ser salvo. Não foi por merecimento. Não foi porque você é bonzinho, é bacana, é religioso, é piedoso com as pessoas. Eu não levei isso em conta. Está todo mundo nivelado no pecado.
tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Romanos 8. Vai lá, você vê lá. Você entendeu isso aqui, irmão? Ou não entendeu ainda? Que Deus teve misericórdia de você, porque você merecesse coisa alguma. Essa gente não levantar junto com os céus e gritar, dar um glória a Deus bem alto aqui. E me derramar de gratidão diante dele. Porque não havia nada em nós que chamasse a atenção de Deus para recebermos dele a sua graça e a sua misericórdia. Nada. Esses judeus aqui são iguais a nós. Nós somos iguais a eles. Negamos, traímos e matamos aqui. Não adiantava nada aquela religiosidade de ir para o templo para orar, para adorar, para sacrificar. Qualquer valor, nenhum, foi necessário um discurso confrontador de Pedro, trazendo o peso da culpa daqueles homens para eles mesmos, por causa dos seus pecados, para que houvesse arrependimento e conversão. O que é que está apontando, irmão? Deus teve misericórdia de cada um que ouviu se converteu ali. Porque eles não mereciam nada, assim como nós. Vejamos as consequências messiânicas do arrependimento, ou da era messiânica, ou do Evangelho, ou de Cristo, como você queira se chamar, queira dizer. Primeira consequência, está aqui, ó. Para que sejam cancelados os seus pecados. Olha que consequência. E veja que está no plural, seus pecados. Não é seu pecado, no singular. Primeira consequência que o arrependimento traz para mim e para você, irmãos, é que Deus anulou, Deus limpou, Deus clareou, Deus tirou, Deus enterrou, lançou no fundo do abismo do oceano os nossos pecados e não mais se lembra deles. Cancelados. Não tem nenhuma ação mais. Deus limpou, Deus cancelou do seu ato de justiça, de condenação, Deus tirou, Deus cancelou, está livre, liberto, cancelado, a sua condenação está nula. Porque eu cancelei os seus pecados. Olha só o peso que saiu das costas desses homens, que se sentiram assassinos, traidores, rejeitadores de Cristo. Glória a Deus! Deus cancelou os meus pecados. Todos eles, sem exceção, estão livres diante de Deus agora. Consequência do arrependimento e da conversão, irmão. O discurso de Pedro, isso aqui. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. A teologia de Pedro aqui. Cristocêntrica. A palavra cancelado significa apagar, remover, destruir. Então, ter os pecados cancelados por Deus é se revestir de uma nova vida em Cristo. Deus apaga dentro de si todos os nossos pecados. Já não há mais condenação e nem o peso da culpa. Deus nos torna livres do pecado e da condenação eterna que nos afasta dele e abre a porta para uma nova e sublime comunhão com ele por meio do sangue de Jesus. Aquele que eles mandaram para a cruz é o mesmo que está aqui, irmãos, apagando o pecado deles. A cruz abençoou esses homens que antes eles tinham por maldito aquele que eles mandaram para a cruz. E agora aqui eles estão vendo quanto ele é bendito. Glória a Deus por isso. A segunda consequência está no verso 20. A fim de que da parte do Senhor venham tempos, no plural, de refrigério. Olha isso aqui, irmão. Da parte do Senhor. Não são das coisas materiais, do dinheiro, da fama, nada disso. Desce de Deus para mim e para a sua vida tempos de refrigério. Não.
Nós estamos vivendo tempos de refrigério. Deus tem derramado esse refrigério em nossa vida todos os santos dias. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos da sua presença. Tempo de refrigério. A palavra refrigério significa alívio. É viver livre do peso da condenação eterna por causa do assassinato de Jesus e da escravidão do pecado. É ter uma alma refrigerada pela palavra de Deus. É poder se relacionar com Ele sem culpa, sem pavor, sem medo de viver eternamente no inferno. É ser abençoado pelas bênçãos que fluem da cruz de Cristo eternamente. Tempos de refrigério. Nesse mundo caótico, condenado, amaldiçoado por causa do pecado. Você consegue dormir em sua casa, deitar a cabeça na sua cama e dormir tranquilo? Todos os dias. Tempo de refrigério. Você vai no quarto do seu filho, você está dormindo lá, está em casa, está lá tudo tranquilo. Seu esposo sai para trabalhar e volta de noite, chega em casa tranquilo, sem nada, tempo de refrigério. Você levanta de manhã cedo, toma um banho, toma seu café, vai para o trabalho, tempo de refrigério. As circunstâncias da luta da vida fazem parte, mas nós estamos sendo refrigerados constantemente pelo Senhor em nossa alma, em nossos ossos. Refrigério, irmão. Você não está no sufoco do calor, da tensão, do medo, do pavor, do horror, da dúvida. Não. Você está com Cristo. Você está com Jesus, que está sustentando sua vida. Provérbios 3, de 5 a 8, revela como viver diante do Senhor, desfrutando do seu refrigério. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso vai trazer refrigério para a sua vida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso trará refrigério para a sua vida. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste do mal. Isso traz refrigério para a sua vida. E ele conclui aqui o provérbio. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para todos os teus ossos. Por que ossos aqui, irmão? Davi fala sobre isso. Enquanto calei meu pecado, meus ossos de quê? Pecaram. O que é que o refrigério faz? Alimenta, vida os nossos ossos e a nossa vida. Terceira consequência, irmão, do verso 21. A esperança escatológica, a restauração de todas as coisas. Olha que coisa linda isso aqui. Diz 21. Ao tempo de refrigério. E que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês. Olha, envie de onde? De novo. A saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, já recebeu, no contexto aqui, até o tempo da restauração de todas as coisas. Que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida, inclusive o meu e o seu corpo. A terceira consequência é a esperança escatológica, que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Ele vai voltar. Eis aqui a esperança na segunda volta de Cristo para restaurar todas as coisas. Deus plantou na alma de seus filhos a esperança da segunda volta de Cristo, onde Ele trará o novo céu e a nova terra, e habitará com a nova humanidade resgatada por Cristo eternamente. Esta é a promessa de Deus que falta se cumprir. A nossa esperança e confiança que ela se cumpre. Mas enquanto ela não se cumpre, a igreja tem a esperança viva e ativa da segunda volta de Cristo, aguardando com gratidão o grande dia do Senhor. Conclusão e aplicação, irmão, da nossa mensagem de hoje. São algumas perguntas aqui para que nós reflitamos sobre elas.
Seu testemunho tem feito diferença no meio em que você vive? Com a alma refrigerada, com os pecados cancelados, na expectativa da volta de Cristo, consequência do nosso arrependimento. A alegria da salvação tem invadido seu coração ao ponto de seu louvor a Deus impactar o meio em que você está vivendo hoje. Seu testemunho individual tem sido de oração, meditação, estudo da palavra de Deus, bebendo, sendo confrontado por ela. Você tem servido e amado seus irmãos, a igreja, com amor altruísta, sem interesse, sem troca, simplesmente por amar. Você tem desfrutado das bênçãos derramadas por Jesus e espera a sua segunda vida com gratidão e alegria e desejo que ele volte. Você tem desfrutado das consequências do seu arrependimento ou do arrependimento divino em sua vida, pecados cancelados, alma refrigerada e a esperança da restauração final quando Cristo voltar. Que Deus nos abençoe e nos conforte.